Fala pessoal, estamos em mais um Gestão em Ação, o nosso novo programa da Cibig CDL Cast. Eu sou Juliana Dias, executiva da Cibig CDL, e trouxemos então o Gestão em Ação para descomplicar a gestão do seu negócio. Hoje vamos receber aqui da construtora Moinho o Rudinei, que vai falar para a gente como que vai funcionar na sua empresa o ISO 9001. Ele veio para trazer para a gente todas as informações e você entender a importância dessa qualificação na sua empresa. Seja muito bem-vindo, Rudy. Muito obrigado. Obrigado aqui por estar representando a consultora Moinho aqui junto com vocês. Que bom! Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer ISO 9001 na prática, Rudy? Explica para nós. Bom, a ISO 9001 é uma certificação, né, uma norma internacional voltada aí à gestão da qualidade. Então, é uma norma que ela vai trazer ali os requisitos, as especificações ali para a empresa estar implantando um sistema de gestão da qualidade ali para o seu negócio. Isso vale tanto para uma empresa, uma organização pública também. Então, e a empresa, essa organização, vai certificar que o produto ou o serviço dela está atendendo ali alguns padrões de qualidade ali e atendendo ali, satisfazendo, né, para quem ela está trabalhando ali. Que legal. Então, qualquer empresa, qualquer negócio, tipo, associação pode fazer a ISO 9001 e para ela começar a fazer isso, tipo, por exemplo, a CIPIG não tem o ISO 9001. Como é que a gente, e a associação tem interesse, ou o empresário quer fazer hoje o ISO, colocar o ISO na empresa dele. Qual que é o processo? A gente tem alguma federação que faz isso, onde ele procura, eu quero me qualificar, qual que é o primeiro passo dele? Bom, a empresa, a organização, ela tem duas linhas, né? Ela pode implantar essa norma, comprar ela lá, porque é uma norma ABNT, implantar na empresa e não ter nenhum tipo de certificação, mas só usar como referência apenas essa norma. Ah, que legal. Ou ela pode buscar o certificado em si, ser certificado aí por uma empresa, um órgão certificador, né? Quando a empresa opta por fazer a certificação, de realmente ter esse certificado, a empresa vai ter que ir atrás de uma dessas certificadoras, essa certificadora tem que ser credenciada no Inmetro, ela vai passar um orçamento certinho, porque vai ter um custo ali para a certificação, e também vai passar todas as orientações, né? Mas antes disso, a empresa tem que ter implantado ali o sistema de gestão, né? Que legal. Todos os métodos, os procedimentos ali que a empresa vai adotar para atender ali a ISO 9001, né? Tem que estar com esse processo montado já para que quando a certificadora chegar, realmente seja para validar que a empresa está atendendo, né? A ISO 9000 é um controle de qualidade, né, pessoal, ele que vai dar a certificação de que realmente o produto, serviço que oferece, está dentro daqueles parâmetros de qualidade que o Inmetro, né, acho que é isso que tem um mínimo de exigência que precisa ter para ter essa qualificação, certo? Vai depender um pouquinho do segmento da empresa, né? Uhum. Então, no caso, a consultora Manhã, que é na parte de construção civil, quando a gente vai fazer a concepção desse sistema de gestão, a gente tem que avaliar a parte dos requisitos legais, de normas, legislações que são aplicadas, avaliar o que o nosso cliente também espera da empresa, né? O que ele busca e o que a gente, como empresa, vai garantir para ele no nosso produto ou no nosso serviço. E também avalia aí os donos da empresa ali, o presidente da empresa, sócios, quando tiver, também esperam da organização. Então, juntando tudo isso, todo mundo que é envolvido, aí se constitui esse sistema de gestão, né, para atingir ali esses parâmetros de qualidade, né. Na verdade, eu acho que, tipo, a empresa hoje, né, as empresas vêm muito na parte de querer fazer mesmo processo de gestão, já organizar, já trazer essa organização básica e depois é meio que como se o ISO, essas certificações elas fossem uma chancela de dizer assim: "Ó, até aqui tá ok". Aí eu melhorei aqui, esse é o 9001, aí daqui ele tem outro tipo de certificação e ele vai como se fosse dando um upgrade na melhoria da empresa, seria isso? É.
Quando você implanta lá o sistema de gestão da qualidade, então tu vai pegar a empresa como um todo. Tudo que Hum, pode afetar a qualidade do produto ou serviço vai ter que ser mapeado. Então a gente faz o mapeamento de todos esses processos e vai avaliar todo o impacto ali que tem em cima da qualidade. Aí isso inclui desde a parte do processo de compras, como que tu avalia lá teu fornecedor, se você está comprando realmente um produto de qualidade, porque o que você está comprando ali para, por exemplo, para uma construção, um material de construção, vai impactar lá no resultado final. total. Então, tudo isso tu tem que garantir ali dentro do sistema de gestão. E também tu tem que avaliar os recursos que tu tem disponíveis, se você tem mão de obra suficiente, se você tem equipamento suficiente. Avaliar também a capacidade ali, a competência das pessoas. Então, tu tem que ter os profissionais ali da área para executar o serviço de qualidade. Então, tudo isso se junta no sistema de gestão. E aí você faz todo esse processo, vem a certificadora, vai validar, e depois, anualmente, você é auditado, né? Então, você faz a auditoria interna que a empresa internamente pode fazer ou contratar alguém de fora, mais uma vez por ano vai vir lá a certificadora e vai validar se você está atendendo ou não a norma. Então, o certificado ele vale por 3 anos, mas a cada um ano a certificadora vem para validar que você está cumprindo. Então, é algo contínuo. E também dentro da ISO 9001 você trabalha a questão da melhoria contínua. Então, eu desenvolvi um processo aqui de fabricar esse bloquinho aqui de papel, mas eu vou ter que ir trabalhando para evoluir isso aqui, para melhorar. Tanto melhorar a qualidade, melhorar a performance, melhorar a usabilidade. Então, tudo isso a empresa tem que ir trabalhando em busca da melhoria contínua. Ai, que legal. Vai se autodesafiando sempre, então. É, Por exemplo, o prédio, né, vamos dar o exemplo ali da Moinho, que eu acho que é uma coisa mais fácil das pessoas enxergarem. Por exemplo, a gente tem um período de entrega para a obra de 3 anos. Então, vocês vão sempre se diminuindo esse tempo para melhorar, tipo, claro, com todos os outros processos da gestão inteira, mas tipo, essa seria também uma métrica. É mais ou menos é, isso? quando você escreve ali o teu procedimento, como você vai fazer, depois você tem que trabalhar para ir revisando aquilo ali, o que que pode ser melhorado. Desde o modo de executar, que aí fazendo um Uhum. pouquinho diferente, talvez tu pode deixar mais rápido, desde os materiais, talvez tu consegue colocar um material melhor ali que vai facilitar depois a vida do lado do cliente, ou também economizar em algum tipo de material com uma tecnologia diferente. Então tem uma série de coisas ali que você vai trabalhando. Então, trazendo isso para o construtor, eu acho que uma coisa, eu não sei, né? Eu não conheço muito, tá, Ruth? Mas eu vou falando aqui pra gente ir entendendo como é que Sim, é e para as pessoas também entender, porque eu sou bem leiga no assunto aí, pessoal. Vamos lá, vou perguntando aqui para tentar ajudar vocês aí do outro lado. Mas a gente passava muito em obra, é, antes, assim, né? Antigamente, vamos dizer assim, há pouco tempo atrás mesmo, e era muito tijolo. Hoje a gente já vê que é bloco. Isso já é uma modificação já que melhora essa parte de ISO, isso também tem a ver, porque eu imagino que uma obra com um bloco, ela é muito mais rápida, ela é a mesma segurança que um tijolo, vamos dizer, porém ela é mais rápida, de repente até mais segura, não sei, daí não tenho ideia disso, mas é mais ou menos isso? Tipo, nessas partes de controle de qualidade também que vocês visualizam isso? a questão do bloco de concreto e do tijolo são um pouco diferentes. Aí, o bloco de concreto hoje nós trabalhamos com o sistema de alvenaria estrutural, né? Então, Uhum. todo o peso daquele prédio vai estar distribuído em todos aqueles blocos. Então, ele tem uma resistência bem maior que o tijolo, tem toda uma questão diferente. O tijolo normalmente é usado quando é um concreto armado. Então, onde você vê um prédio que é primeiro construído as vigas de concreto. Então, aí o tijolo é mais para vedação realmente, para fazer a parede. E o bloco de concreto, ele é a estrutura do prédio como um todo, né? Ele que está absorvendo todo o peso ali dessa estrutura. Então, necessariamente esse ponto não seria um de melhoria. Mas hoje, Mas seriam de qualidade. sim, a gente consegue ter um padrão bom de qualidade com bloco de concreto. E tem tecnologias que até a Moen tem buscado, e a gente está em fase de implantação de uma fábrica, então
parte de alguns materiais a gente vai fabricar eles e já vem pronto para a obra. Ah, que legal. Então isso tudo vai dar uma economia de tempo, a gente vai ter com certeza uma qualidade bem melhor do produto, porque você vai estar fazendo algumas peças ali que vão para a obra num ambiente totalmente controlado, que não está na chuva, que não está no sol. Então essas peças vão ter uma qualidade bem melhor. Que aí vocês vão poder fazer a qualidade que vocês gostariam de ver do É, material, que na verdade, vocês vão poder o que vocês pagam hoje, o custo vai ser para vocês, vocês conseguem melhorar o produto dentro do valor que vocês já pagariam hoje, um isso, produto inferior. e dentro da fábrica a gente acaba conseguindo otimizar o tempo, né? Uhum, Desde mão de obra e tudo mais, consegue deixar esse processo mais rápido. E tempo é dinheiro, né? Então, com certeza. principalmente para a construção civil, isso é muito importante. E uma obra ela está exposta ao tempo, né? O sol, a chuva, então isso prejudica, pode atrasar, atrasa lá o cronograma de obra. E quando a gente está fazendo isso lá dentro de uma indústria, dentro de um galpão, a gente não vai sofrer com a chuva, não vai sofrer com o sol Uhum. escaldante, enfim. Então tem uma série de vantagens, tanto para a obra em si, como também para os colaboradores que estão ali trabalhando. Que legal. É, eu acho que, eh, na nossa nós temos uma federação, né, na verdade nós temos 2 federações hoje aqui, porque nós somos 2 entidades juntas, nós temos a CDL e a CIBIG, que é uma FCDL e outra é a FACISC aqui em Santa Catarina. E a nossa federação da associação, a FACISC, ela tem um programa, que é feito anualmente com as entidades, com todas as associações dos municípios, no caso. E o que que é? Eles têm um um cronograma também que a gente precisa se inscrever e tal, e aí a gente precisa apresentar algumas evidências de melhoria, e eu acho que isso não é um ISO, mas eu acho que seria uma preparação para isso se Uhum. as entidades quisessem, sabe. E isso é muito legal, porque às vezes a gente está numa rotina tão, eh, sei lá, tão robótica, sei lá, tão que tu não para pensar, para olhar para o lado e que vê que às vezes é um detalhe tão pequenininho que tu pode fazer e melhorar o teu processo, sabe. Às Sim. vezes processos tão simples que a gente não faz e que pode melhorar o dia a dia da gente. Aí a gente fez a inscrição esse ano para participar e tal, mas acontece tanta coisa no meio do caminho, e agora até essa semana a gente tem que entregar algumas coisas, então isso entra tudo, entra a parte de comunicação, entra a parte de gestão de financeiro, entra a parte de institucional, entra a parte de comercial, entra todas as áreas da entidade, né, das Uhum. entidades. E isso toma e demanda um tempo para tu realmente analisar e tu ver que tem tanta coisinha que tu pode melhorar e fazer. Então, por que que eu puxei isso? Porque às vezes as empresas não precisam pagar a certificação, mas de repente ter uma noção do que pede e começar a se adequar. Porque esses controles de qualidade, são coisas que as empresas que vão amadurecendo, vão crescendo, vão se desenvolvendo, daqui a pouco elas conseguem também terem outros benefícios por essas qualificações, né, Roger? Sim, sim. E é muito importante para a empresa, né, para a organização ter todos os processos, todos os trabalhos ali escritos, porque tem, às vezes, troca de pessoas, uma pessoa sai, vai entrar uma pessoa nova ali. Você ter todo o como fazer ali, as instruções de trabalho escrito facilita muito. E para você manter o padrão, né? Se você entrega sempre daquele tipo, pô, eu vou detalhar como se faz isso para garantir que aquilo realmente seja assim, né? Na construção civil isso é 100% aplicável, né? Porque você está construindo ali, então a gente hoje, lá dentro da Moinho, só na parte da obra, a gente tem mais de 300 procedimentos, 300 fichas técnicas que a gente chama de serviços para dizer como que executa. Desde como vai começar a fundação do prédio, como faz a primeira concretagem, como coloca o primeiro bloco, como coloca a torneira, a porta, tudo isso daí, para que todas as nossas obras sejam padrão, atendam o nosso padrão de qualidade, atendam os E tudo projetos. isso é digital. Sim, dentro da obra a gente acaba tendo impresso, né, por Sim. causa dos colaboradores ter Uhum. acesso, mas hoje a gente tem um servidor que está tudo lá, nós como área da qualidade lá, a gente cuida da gestão de todos esses documentos, né, garante que a versão atualizada chegue lá na obra, porque esses documentos são vivos, né, sempre eles estão sendo Sim. revisados, É. aperfeiçoados. Eu ia te perguntar, tem uma periodicidade de atualização disso ou tipo, não, alterou aqui alguma coisa, já tem que atualizar a versão? Na verdade, a empresa define ali cada quanto tempo vai ser revisado, né.
Nós lá, por exemplo, temos como limite a cada 2 anos todos os documentos devem ser revisados. Só que um documento nunca vai chegar a 2 anos, porque sempre está acontecendo alguma coisa nova, a gente está aperfeiçoando alguma coisa, os funcionários também levam ideias, eles estão instalando alguma coisa lá, eles veem, não, dá para fazer desse jeito aqui que fica melhor. Me perguntar Então, isso. então tudo isso a gente vai revisando esses documentos, vai aperfeiçoando para que fique mais fácil, né? Sempre busca a qualidade, mas também não pode engessar o processo lá, o Processo. trabalho, né? Então, Então, é isso também. Então, quando é, vocês estão fazendo todo o processo, de gestão, de acontecer, de fazer o negócio na prática, o colaborador lá, independente de onde ele está, o que ele traz é uma escuta bem ativa de sim. entender realmente o processo e fazer ele melhorar. Isso também é importante. É, porque quem executa aquela atividade é a pessoa que está lá, né, na frente de serviço, ou o pessoal de escritório que está lá, não o setor de qualidade, né? Então, tudo que a gente faz, a gente valida de documentações, a gente vai junto com a área lá, com o envolvido, e ver se realmente aquilo é aplicável, aquilo dá certo do modo que foi escrito. Porque não adianta a gente escrever um documento só para auditoria, só para dizer que tem ali um documento de gaveta, mas ele não é aplicável na prática, né? Então, É, eu só perguntei isso, falei isso, até puxo isso, porque, Rude, às vezes assim, quando a empresa ela é menor e uma pessoa toca, tipo, tem aquele, às vezes um gerente antigo lá, ou até mesmo proprietário, às vezes, ele acaba, como ele sabe o processo lá do início, meio e fim, às vezes chega uma outra pessoa que ela também sabe fazer o mesmo processo lá no início, que de repente é mais rápido, vai ter até uma melhor qualidade, uma hum, fluidez mais rápida, que se mudar um pouquinho o trajeto, não quer dizer que está errado, às vezes vem para sim, melhorar. Então, tu estar aberto a ouvir quem entra na tua empresa é muito legal também, sim. principalmente para essas coisas, né? Tá diminuindo, às vezes diminui um tempo, que tu vai diminuir o quê? O tempo de uma pessoa fazendo uma atividade que ela pode estar sendo colaborativa em outra. Então, tudo isso, né, ou no próprio setor mesmo, às vezes tu tem duas, três, quatro, cinco, sei lá, pessoas no mesmo setor, que se ela te dá uma forma de fazer mais rápida, tu pode diminuir dali e ter pessoas em outros setores que de repente precisem mais, né? Sim, principalmente quando a empresa, a organização ali vai implantar o sistema de gestão da qualidade, ali a ISO 9001, você tem que pegar e levantar todos os processos, tudo que você executa ali dentro, né? Fazer um mapeamento de tudo isso. E ali, quando você pega aquilo lá que tu faz e coloca no papel, aí você já começa a ver, ah, eu tô fazendo isso daqui, não precisava fazer, que não leva a lugar nenhum. Ah, eu tô preenchendo uma planilha aqui que ela não serve absolutamente para nada. Então, tu consegue ir identificando tudo isso para otimizar, porque principalmente a última versão da ISO 9001 trouxe algo mais leve assim para as empresas de não engessar, menos documentos também. Então, a ideia sempre é isso, que a empresa ganhe, mas que garanta ali para o cliente, para os envolvidos ali também a qualidade do produto. Às vezes vê que um sistema às vezes ajuda, né? Tipo, um Sim, sistema que reduz o tempo de uma planilha, que às vezes sim. alimentar o sistema de uma forma, ele já está alimentando outros setores, porque às vezes é o barato que sai caro, às vezes, na empresa, porque é o tempo do teu funcionário ele alimentando a facilidade de mascarar alguns Hum, resultados, né, quando se trata de uma planilha. Então, hoje em dia os sistemas se conversam todas as áreas, é muito mais seguro também, né, além de ser mais rápido daí. hoje a tecnologia contribui muito, né? Até a norma, a ISO 9001 deve ser revisada e esse ano que vem provavelmente, e deve trazer algumas atualizações, né? Principalmente porque a gente tem uma evolução muito grande de tecnologia, inteligência artificial aí cada vez mais no mercado. A gente também tem um pós-pandemia, então isso também mexeu muito nas estruturas das empresas. Então, o home office, o trabalho remoto, é algo comum hoje de ter, e algo que veio, que acredito que para ficar também. Então, a norma também vai se atualizando com essas tecnologias e a empresa também, né? Porque o sistema, os softwares ajudam muito hoje na gestão e também, por exemplo, a Moinho, que hoje a gente tem várias obras, você tendo um sistema onde cada obra esteja utilizando, alimentando, tu consegue ter uma visão do todo, ver como que está o funcionamento das obras, o consumo de materiais, a quantidade de horas trabalhadas, de horas extras, tudo isso
os softwares hoje facilitam muito, né? Muito mais rápido e fácil de fazer É, na planilha, né? a informação tá na mão, né? É. E aí, quando não se tem um software, a gente tem algumas outras ferramentas, né? Então, hoje tem alguns sistemas em nuvem ali, de se armazenar os arquivos. Então, tudo isso hoje facilita muito para que os gestores, o dono da empresa, os setores ali envolvidos consigam ter a informação de modo rápido e acessível, né? E como é que tu enxerga essa parte mesmo desde porque a ISO 9001 não é uma coisa nova, é uma coisa já bem antiga. É, E como é que tu enxerga isso antes pandemia e pós-pandemia? então, a ISO 9001, ela vai completar agora em 2027 40 anos. Então, ela lá de 87, ela já passou por 5 revisões, a gente tá na, passou por 4 revisões, a gente está na quinta edição dela. Então, assim, ela foi se aperfeiçoando conforme a evolução das próprias empresas, né, do mundo corporativo. E a pandemia, acho que ela abriu muito caminho para essa questão dos softwares e sistemas, né, porque as coisas facilitaram muito. Trouxe também a questão do trabalho remoto, que isso também trouxe mais qualidade de vida para muitos colaboradores, né? E também trouxe para as empresas, eh, mostrou que existe esse risco, que isso pode acontecer de volta, da gente ter uma pandemia, de parar tudo novamente. Então, para as empresas também ficarem mais preparadas, avaliarem esses riscos. Até dentro da ISO 9001 se tem a gestão de riscos. Então, a empresa ela tem que avaliar tudo que pode impactar o produto ou o serviço dela. Tudo que pode vir de fora a impactar. Desde a questão de uma pandemia, desde a questão de uma crise financeira, então todos os aspectos ali, falta de material, então tudo isso a empresa tem que estar preparada para que se aconteça ela tenha um plano B. Ah, que legal. Isso hoje que a empresa, uma empresa que é certificada tem isso mapeado, né? Hoje nós temos isso lá dentro da Moinho. Que legal. Então, até o plano de risco, bom, isso antes da pandemia, isso eu acho que não era tão, nem tão latente assim nas empresas antigamente, não se tinha muito É, isso. Tinha algumas, né, alguns gestores, alguns empreendedores que já tinham esse tipo de, né, de pensamentos. A gente fala mais na parte financeira, né, uhum, que eles teriam essa programação, mas eram bem poucos, tanto que a gente percebeu a demanda de empresas que acabaram fechando na pandemia. Claro que outras também explodiram, né? Dependendo tiveram do oportunidades, segmento, é. tiveram várias oportunidades, mas na grande maioria prejudicou, né? Sim. E então isso é bem importante porque ninguém sabe, né? É, A gente não imaginava que fosse vir essa. também tem uma questão aí uma atualização que teve um adendo da norma que fala um pouquinho de mudança climática também, né? Então, a empresa deve avaliar quais são os impactos das mudanças climáticas no seu negócio, né? Então, Sim. tudo isso tem que ser levado em consideração. Claro, quando a gente fala um pouquinho fala mais da área ambiental, puxa para a ISO 14001, que é voltada para gestão ambiental, né? Mas dentro da qualidade também você tem que avaliar isso, né? E também, assim, vai comprar areia, vai comprar algum tipo de material que é extraído lá da natureza, você tem que certificar também que é um produto legalizado, que não é de uma área ilegal, de uma exploração ali ilegal desse material. É verdade. E Então, até mesmo para a área de vocês diretamente, a própria o tempo influencia, porque dependendo do uhum, tipo de chuva já tem que parar a obra, não consegue dar sim. continuidade. Claro, depois que ela já está fechada ali em cima, tu consegue trabalhar por dentro, mas no início mesmo atrapalha totalmente. Sim, quando a obra está no início ali, que não tem nenhuma parede, nenhuma laje feita, a chuva atrapalha muito, né? Então, se der uma chuvinha ali, já para tudo. Diferente quando a obra já andou, já tem Isso. algumas lajes prontas, você consegue estar trabalhando com alguns serviços internos. Mas a gente vê aí com essas questões de mudanças climáticas que as estações do ano têm ficado um pouquinho diferentes, então isso tudo também atrapalha hoje o planejamento de uma obra, né? Uhum. Hoje, dentro da Moinho, tu trabalha só nessa parte de qualidade. Sim, dentro da Moinho a gente tem uma área chamada, fugiu o nome.
sistema de gestão Moinho. Uhum. Então, é o setor de qualidade que a gente pega esses padrões de qualidade que a empresa estabeleceu e replica isso para as obras, né? Então, quando a gente vai startar uma obra, a gente já tem todo o processo como vai funcionar, desde o canteiro de obra, como que vai estar as estruturas lá, como que vai ser construído, e o setor ali de SGM, né, de qualidade, que cuida de todo esse processo. Hoje a gente tem uma equipe, algumas pessoas de escritório, e também a gente sempre está rodando as obras, e tem uma pessoa fixa em obra ali que está nos apoiando aí nessa área. Então sempre tem um fiscal na obra É, vendo se está tudo acontecendo de forma E, certa. e também, mensalmente, ali o setor de qualidade roda todas as obras. Então, a gente tem um método de avaliação, um checklist que a gente aplica. E ali a gente gera uma pontuação ali para cada obra. Então, a gente tem um modo ali de medir como que as obras estão atendendo ali os parâmetros de qualidade. E aí, quando a gente avalia a qualidade, a gente avalia eh, toda a obra, desde a parte de organização, da parte das pessoas lá, se o ambiente está adequado, se tem um refeitório adequado, se tem banheiro, se os serviços estão sendo executados certo. Então, tudo isso hoje está dentro do setor de qualidade que a gente faz essa conferência e valida o que a empresa determinou como padrão, né? Isso também entra até mesmo no bem-estar do teu funcionário, né? Porque isso Sim. vai entrar em toda a parte de qualidade, não só do produto, mas do atendimento, da forma com que a empresa te trata, como ela cuida do funcionário, né? É, porque se o funcionário não estiver satisfeito, ele não vai ter uma boa produção, ou ele vai Exato. fazer algo mal feito. Então, tem que garantir que o funcionário esteja bem, que a empresa dê uma estrutura adequada para ele ali, não pensar só em salário, mas tem que ter a questão da estrutura, um almoço bom, um lugar de descanso, um uniforme adequado, os EPIs, tudo isso vai refletir no produto final, né? Então, isso também é retenção de funcionários. Sim, lá dentro da norma a gente avalia isso e Olha que também legal. temos que garantir que o funcionário que está lá, ele tem as competências adequadas, né? Sim. Se a gente não contratou alguém que tenha competência, a gente tem que desenvolver elas dentro da empresa, com treinamentos, com capacitações. Então, a gestão de pessoas anda junto com a gestão da qualidade. E como que é essa adesão por parte dos colaboradores? Bom, na Moinho, a gente teve uma grande evolução, assim, no último ano. A gente trabalhou muito com a parte de qualidade, a gente estruturou o setor, criou o setor da SGM, que antes era mais isolado, trouxe isso como uma diretoria, e aí a gente começou a trabalhar muito com as pessoas, no sentido também de ouvir elas, ouvir as necessidades, ver o que que elas precisavam, o que que a gente precisava melhorar de informações para os colaboradores. Então, se teve uma aderência muito grande. Até no sentido de eles mesmos ajudarem a gente a estar fiscalizando. Então, tá acontecendo algo de errado aqui, eles chamam a gente. A gente tem um formulário que é digital que, eles veem uma situação lá que é um início de uma não conformidade, um desvio, eles podem estar preenchendo lá, vai cair para a gente lá, a gente vai entender Como o se que fosse uma ouvidoria? isso, como se fosse ali um processo de ouvidoria, mas voltado Certo. já para a qualidade, né? Então hoje a gente vê assim uma grande movimentação de todos. E até quando a gente vai lá fazer as auditorias, as inspeções mensais que a gente faz em obra, a gente vê a movimentação, a preocupação das pessoas de estarem organizados. Então a gente sempre vê essa melhoria contínua, né, dentro das obras. E no escritório também, né, na parte administrativa, a gente vê também a preocupação das pessoas de estarem consultando a gente da qualidade, de estarem consultando os procedimentos. Então, todos os procedimentos ficam disponíveis para todos ali, poderem consultar, lerem. E então tem a preocupação de todos para que tudo aconteça, né? Porque uma certificação, um sistema de gestão, ele não vai acontecer só pelo setor de qualidade. Não. Ele depende da empresa como um todo. E também não adianta só comprar um sistema e não alimentar ele, que depois não vai É, resolver.
E ele é algo que tem que vir lá do dono da empresa, do presidente, enfim. Tem que vir de cima para baixo, porque também não vai funcionar. Então, dentro da Moinho, a gente tem essa visão aí do Max, né, o nosso presidente, de focar na parte de qualidade, a gente buscar a melhoria. Então, é algo que a gente consegue implantar e também tem o lado de a gente estar apoiando os setores a implantar, mas tem o lado também da gente estar cobrando, né? A gente vai, audita, cobra, dando não conformidade se está errado, enfim. É porque eu acho que hoje, na verdade, já está num processo que quem entra já tem que entrar querendo se adequar, Sim. senão não vai ficar. Então, hoje vocês já estão num processo que já está implantado, já está implementado isso, já está no propósito da Moinho que o Uhum, colaborador que entra, ele vai ter que entrar nesse caminho. O caminho que ele tem que fazer, ele já sabe qual é, e ele vai ter que, uhum. ou ele pode trazer algo para melhorar o processo, mas ele não vai conseguir continuar se ele atrasar ou atrapalhar o processo de acontecer. Mas aí como é que porque assim, isso hoje, então, isso já é uma coisa que já caminha. Lá atrás, a implantação disso não deve ter sido tão fácil assim, até criar essa cultura, até trazer isso para as pessoas. Como é que é, qual a dica que tu diria para o empresário que ele quer começar e por onde ele começar? Olha, começa ali pela parte administrativa, vai ali no financeiro, vai aqui no compras, qual a dica que tu daria para esse empresário que ele tem essa cabeça já de gestão, de querer colocar, porque isso também eu acho que é questão de maturação, maturidade da empresa, né? Tem que estar uma empresa já amadurecida para a gente começar realmente a pensar nisso e querer qualificar e colocar tudo bem certinho no papel, porque também é um processo demorado e chatinho de fazer, não é tão simples assim, né, Rudy? Só se tiver muita gente que tu consiga realmente colocar ou tu pagar uma empresa que vai fazer isso para ti, que eu não sei, minha opinião leiga, se também seria tão eficaz assim, porque nada melhor do que quem está na prática fazendo, fazer esses processos, né? É, a empresa até pode buscar uma consultoria para dar o apoio ali, dar um entendimento melhor, fazer Ah, treinamentos, mas o melhor sempre é ter uma pessoa dentro ali própria que faça, que seja o dono desse processo, dessa atividade. E para quem quer começar, primeiro tem que ter um objetivo muito claro que realmente quer melhorar os processos, que está buscando a melhoria, que busca a satisfação lá do cliente, porque basicamente vai trabalhar em cima disso. E começar pelas coisas simples, né? Pegar o que já tem de atividades, o que já tem de processo, escrevendo, já criando um padrão, já ir documentando o que vai fazendo ali. E em cima disso, do começar ali a escrever, você já vai começar a levantar as oportunidades de melhoria, né? Então, como eu mencionei ali, tô preenchendo uma planilha que não precisa, tem uma coisa aqui que o funcionário está fazendo que já não precisa mais, ou a gente vai buscar um sistema para facilitar. Então, quando você começa a escrever, colocar no papel, é, a gente lá gosta muito de trabalhar com fluxograma, né? Então, você vê aonde uma coisa liga na outra, e ali, eu estou passando a informação assim, mas eu poderia estar passando um método diferente. Então, quando você desenha isso, começa a escrever ou desenhar um próprio fluxograma, tu vai ter noção da onde tu pode melhorar, o que que tu pode aperfeiçoar, o que que tu pode tirar do teu trabalho no próprio ali. desenho a gente É, pensa, por que eu tô fazendo isso? O que que isso está me é, informando? Não é? isso é algo que deve ser feito em grupo, preferencialmente, trazer as lideranças da empresa, ou até quando é uma empresa menor, trazer os colaboradores ali para participar e desenvolver isso juntos, né? Ali, com certeza, nessa conversa já vai trazer muitas sugestões, então, isso é o início de tudo. Aí você buscando uma consultoria, tem várias consultorias especializadas, é, normalmente as consultorias seguem o segmento ali da empresa, então a gente tem umas consultorias um pouquinho mais voltadas para construção civil e tem outras mais para outras áreas. E aí ela vai te orientando os passos que você tem que fazer, né? Aí, começando a levantar esses processos internos, você vai ter que levantar também o que que o teu cliente espera de você, quais são as expectativas dele,
quais são as expectativas do teu fornecedor. Então, tu tem um fornecedor lá, ele é envolvido no teu processo também. Então, o teu fornecedor quer que você pague em dia, então tu tem que ter um processo financeiro bem desenhado, bem certinho. Tu tem teu cliente lá que quer que entregue no prazo. Tu tem teu funcionário que ele quer receber o salário em dia, mas também ele quer ser promovido. Então, assim, a empresa está vendo esse processo de promoção. E aí, com essas informações, você vai vendo o que que tu precisa ir escrevendo ali, criando de processo, né? E essa parte de promoção é uma coisa bem importante, porque às vezes tu perde bons funcionários, porque às vezes a gente não consegue mensurar o que a gente tem dentro de casa e quer buscar fora. E às vezes tu tem Sim, bons funcionários dentro de casa. Uma coisa que eu acho muito interessante também, assim, falando já dessa parte de gestão, é tu conseguir daí com, né, tem algumas pessoas, algumas consultorias que fazem isso, é fazer o perfil de cada funcionário, né? Porque às vezes tu tem bons funcionários, mas está usando ele no lugar errado. sim, E a mesma coisa, às vezes tu tem um que ele é muito bom no que ele faz, se tu troca ele ou promove ele, tu perde porque ele era bom naquilo ali e mudou, porque ele era muito bom naquilo ali, tu muda ele para uma outra função, às vezes de liderança, e tu perde porque ele não tem aquele perfil. Então, saber o perfil de cada funcionário é bem importante. É caro. Mas às vezes tu faz uns mais em conta, né? E tem outros tipos de ferramenta mais baratas. Eu acho que o mercado hoje ele te dá várias oportunidades de ferramenta de vários valores para te fazer essa anamnese assim na tua equipe, né? sim. Hoje tem alguns sistemas voltados para essa questão de promoção, gestão de pessoas. É, mas quando você trabalha com a qualidade, aí tu acaba contribuindo muito. Vou dar o exemplo lá da Moinho. Quando a gente criou lá esses 300 e poucos procedimentos lá, fichas técnicas para execução, lá já está determinado quanto tempo leva para executar cada serviço. E hoje essas equipes lá de produção, elas ganham uma bonificação quando elas fazem dentro do tempo ali, ou conseguem fazer até mais rápido. Então também tu cria outros mecanismos ali de gratificar os Sim. funcionários por estar fazendo de maneira ágil e também por qualidade. Lá hoje os serviços são avaliados a qualidade dele também, né? Sim, porque não é só o tempo de resolução do É, negócio, é o tempo sem quebra, sem prejuízo para a e, empresa, né? De forma segura, de forma. isso tudo gera premiações, Aham. um percentual ali do salário dele e também ali isso contribui lá para as promoções, né? Um funcionário que tem uma boa entrega, atinge as metas, ele é um funcionário que vai subir. A gente tem hoje um plano de cargos e salários, então plano de carreira. E conforme eles vão se desenvolvendo, vão atingindo as metas, fazendo com qualidade, eles vão crescendo, né? Que legal. Então hoje a gente, dentro da Moinha, a gente tem possibilidade de um funcionário entrar como servente e sair de lá como um pedreiro ali, um profissional, né, nessa área. Que legal. E é uma coisa que é bem importante, né? Às vezes a gente tem uma empresa, ó, né? Trabalha numa empresa, e isso eu aprendi com uma capacitação aqui com o Júlio, que hoje ele é o CEO lá da Moinho. E foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque, gente, normalmente toda empresa faz o organograma. Toda empresa faz. É muito difícil a empresa que não tem um organograma desenhado. Só que ela desenha o organograma dentro do que ela tem. E ela e isso seria não seria o ideal. O ideal é ela fazer um organograma desenhando o que ela imagina da empresa. E até mesmo repetir os nomezinhos de algumas pessoas que fazem mais de uma função. Por quê? Porque é nesse organograma que ela vai sempre olhando ali e vendo o potencial crescimento dela, de que forma que ela pode melhorar. E isso já, eu acho que aí já começa um processo de gestão já de tentar organizar, porque eu acho que o organograma vai te dar vai te mensurar um pouquinho isso, não? É justamente isso que tu mencionou. O organograma tem que ser desenhado em cima do que realmente a empresa precisa, né? O que, que a empresa espera ali do negócio. E não em cima das pessoas que ela tem lá dentro. Então aí, quando você mapeia o que realmente precisa, tu vai ou desenvolver aquelas pessoas que você tem para atingir aquilo que você espera, ou senão tu vai buscar no mercado as pessoas ali qualificadas para isso, né? Então, isso tem que ser muito bem avaliado, porque é isso que vai impactar diretamente no crescimento da empresa, né? Porque é as pessoas que movem a empresa.
E aí você tendo isso bem desenhado, quais são as funções, o que que essa pessoa precisa ter de conhecimento, o que que se espera de resultado daquela função, é que a empresa vai evoluindo, porque aí você vai começar a trabalhar com indicadores, vai começar a mensurar isso tudo, enfim, para alcançar ali o resultado esperado. Ai, Rude, mas eu não sei fazer isso, é muito difícil. É difícil o começo, né? É porque assim, quando a gente pensa, eu não consigo mensurar, eu não sei o que que é, eu não sei quanto que é os meus números, mas é começar. É quando Sim. tu começa, agora eu tenho o número de um setor, daqui a pouco eu tenho o número do outro, daqui a pouco eu vou casando um com o outro. Então, aí tu começa a montar o quebra-cabeça e o negócio começa a ficar gostoso, aí tu quer fazer mais, não é assim? Você vai começar primeiro monitorando ali, levantando os dados que você tem. É uma indústria. Tu vai monitorar lá uma linha de produção. Eles estão produzindo 10 peças por hora. Mas aí tu vai avaliar aquele processo, não, dá para melhorar um pouquinho aqui, dá para fazer um ajuste melhor naquela máquina. Aí já vou colocar uma meta de 11 peças por hora. E assim você vai evoluindo. Quando você mensura, aí você vê, principalmente questão de custos também. Então, tudo isso vai trazer informação para você pensar no teu no negócio, na gestão da empresa, como que vai evoluir, o que que a rentabilidade. Muitas vezes, às vezes tu vai mensurar lá uma produção, alguma coisa que você faça, e tu vai ver aquilo ali não é rentável, é algo que não vale a pena mais fazer, vou focar em outra coisa. Então, esses números são muito importantes para avaliar o negócio. E como consegue mensurar também, né? Porque, assim, às vezes tem aquele funcionário que fala: "Ai, meu Deus, eu tô cheio de coisa para fazer, mas é muita coisa". Aí tu começa a colocar no papel: "Tá, mas o que que é muita coisa? Coloca aqui". Aí tu vai vendo que não é, às vezes é a pessoa que não tem foco, a pessoa que não tem organização, e aí tu consegue também ajudar aquela pessoa, porque Sim. não é que a pessoa não tá fazendo porque ela não quer, às vezes ela falta um pouco de direcionamento, e tendo isso desenhado também consegue ajudar, né? Isso é algo que dentro da ISO a gente trabalha muito assim, de as pessoas têm que ter plena consciência do que elas estão, o que que elas estão fazendo, para que elas fazem aquilo e qual que é o esperado daquilo lá. Então, assim, elas têm que estar muito bem conscientes do que é esperado da função delas e para se trabalhar em cima disso, né? Então, até quando entra uma pessoa nova, você deixar bem claro para ela qual é a função, o que que ela vai executar e os resultados ali esperados, né. Aham. Ô Rudi, eh, tu já trabalha no mercado de trabalho já há algum tempo também. Antes de trabalhar com qualidade, tu já deve ter trabalhado em alguma outra empresa que não tinha isso. Como que é a tua experiência? O que que tu fala? Como é que foi trabalhar numa empresa que não tem e como que é trabalhar numa empresa que tem? Eh, Antes de trabalhar na Moinho, eu trabalhei numa empresa que estava nesse processo, e era uma empresa que tinha muitas filiais, muitas unidades espalhadas. Então a gente tinha muita dificuldade de ter referências, ter padrões. Então, e coisinhas simples. Se eu quero comprar uma caneta, como que eu faço o processo de compra? Eu quero contratar alguém, como que é o processo de contratação? E quando você não tem isso documentado, tu não tem uma referência, aí tu vai ter que perguntar para alguém, tu vai ter que chamar uma outra pessoa, ligar para alguém, mandar um WhatsApp. E tudo isso demora. Sendo que algo se tivesse escrito ali, acessível, a pessoa estaria ali resolvendo na hora. Então, quando se estrutura a qualidade, um sistema de gestão da qualidade, eh, traz esses ganhos de tempo das pessoas e tu não ficar gastando tempo às vezes explicando uma coisa que escrita estaria mais fácil. E também sim da qualidade do produto, né, do que você entrega. Então, é uma diferença muito grande, assim. Uma empresa que quer crescer, obrigatoriamente ela vai ter que ter esses padrões muito bem estabelecidos, políticas internas, manuais, enfim. Desde a parte de como executar os serviços, da parte da conduta dos colaboradores, isso é importante estar muito bem escrito, porque é a imagem, é o produto, é isso, é a cara da empresa ali. Olha só, tu trouxe um exemplo de uma empresa que tu trabalhou, que ela já tinha filiais e ela não tem processo. Então, tu pensa ela com processo, quão melhor estruturada ela estaria, Uhum. porque aí tu pensa, cada empresa, cada filial dessa, ela vai ser gerida de acordo com o que pensa pela cabeça, vamos dizer assim, pensante do gerente, porque ou de um responsável, não sei como é que chamaria lá, né? Mas
Aí a filial um, 2 e 3 é a mesma empresa, porém pode ser processos completamente diferentes de uma para outra. É, e o que essa empresa com certeza espera é a mesma coisa de todas, né? Só que aí você não deixando claro o que que é para eles executarem o modo que executam, aí tu vai dar brecha para erro, né? E tu não pode cobrar também? Como é que tu vai cobrar? É, Porque se tu não tem sim. uma diretriz para a pessoa seguir. Então, cada um, tipo, eu tô errando, por exemplo, se eu sou um gerente, tu é outro, aí você vai ler que é outra gerente. Tipo, a gente pode estar fazendo a mesma coisa com processos totalmente diferentes. O meu pode ser o mais devagar, o teu intermediário, o velho mais rápido, mas assim, tipo, quem tá errado? Uhum, Ninguém tá errado, porque a empresa não tem um processo. Então, quando não sim. tem esse processo, e se tivesse, olha só, poderia estar os 3 alinhados, de repente, um trocando ideia com o outro, Uhum, porque essa parte da liderança mesmo tendo processo, é muito importante essa troca, né? Às vezes com outras empresas do mesmo segmento, ou os mesmos colegas de filiais diferentes trocarem ideias, porque às vezes a gente passa por cima. Eu digo que eu trabalhei numa multinacional também, e a gente passava a noite, era na parte de supermercado, a gente passava a noite arrumando a loja inteira, organizando tudo, porque ia passar o CEO lá para fazer a visita na loja. Cara, parece assim que ele passava na frente dos frios, caiu o negócio do chão. Pá! Ele ia pegar aquele negócio, olhar, o único produto da linha vencido, caía na frente do cara, parecia assim que era uma coisa de louco, sabe? Ou, tipo, um plástico, hoje em dia ele falava muito isso, tinha um senhor que a gente nos atendia lá, que ele era, nossa, uma pessoa, uma bagagem gigantesca, e ele falava isso. Às vezes, peçam para um funcionário de outra área, ou um funcionário que está abaixo de vocês, ou acima de vocês, para passarem no caminho que vocês fazem e pedir para eles olharem com os olhos deles, porque às vezes a gente passa, às vezes a gente lê uma palavra errada, porque o cérebro da gente já lê no automático. uhum, E quando tu faz muito no automático, tu tá muito sujeito a fazer erro, porque é muito, né? Então, quando tu pega para alguém olhar com um olhar diferente, isso é muito bom, porque daí tu vê fora da caixa. E isso é sim. importante. É, por isso que dentro da ISO já se tem as auditorias, né? Justamente auditoria interna, principalmente você trazer alguém. Tu pode fazer até internamente com uma pessoa, o ideal é que você traga uma pessoa de outro setor que não esteja, digamos, com vícios ali, Aham. que venha e audite como que tá os processos ali, se tá fazendo, se não tá, que às vezes tem um erro que do dia a dia a gente acaba não percebendo mais. E aí, mas o ideal mesmo é trazer alguém de fora, hoje tem auditores aí, para vir e auditar aquele processo, olhar se realmente está fazendo certo, se não tá. Uma visão de fora sempre é bem importante. Essa auditoria é feita por setor ou tem um período que fica na empresa toda? A auditoria interna, quando a empresa chama alguém ali para vir fazer, você pode ou dividir ela por setores ou fazer ela completa. Aí fica a escolha da empresa. Quando é a auditoria da certificadora, a empresa que dá o certificado, aí ela vem e audita toda a empresa. Aí depende um pouco do porte da empresa, mas sempre 2, 3 dias, se for uma empresa muito grande, aí esse número vai aumentando. Mas aí ele vem e avalia todos os procedimentos, todos os processos ali dentro da empresa. Então, o ISO 9001, na verdade, ele é só uma pontinha do iceberg. Ele tem muitos mais ISOs por aí. Aí tem a ISO 9001, ela hoje acaba sendo o primeiro passo ali normalmente das empresas, porque quando você implanta a 9001 já é meio caminho andado para implantar a 14001 que é meio ambiente, a 45001 que é segurança do trabalho, porque a base delas é a mesma. Só que aí você vai, tem coisas específicas. Aí a gente vai trazer para o pessoal de Biguaçu conhecimento, né? Para os empresários de Biguaçu e também
para a alegria de Biguaçu saber que a Moinho não é só a ISO 9001. A ISO 9001 que o Rudi trouxe aqui é para a gente passar informação, trazendo gestão em ação, que realmente as empresas que vêm para descomplicar a gestão na área financeira, no RH, no administrativo, na parte operacional, no comercial, que é a informação que a gente traz para vocês. Mas o Amoinho está muito além, né, Rudi? Fala um pouquinho para a gente como é que é aí. Vocês ganharam agora uma certificação que ninguém tem aqui, certo? É, poucas empresas que têm. Então, a gente tem a certificação PBQPH, que é uma certificação de qualidade também, mas é especificamente para construção civil. Então, ela traz vários requisitos ali que você tem que atender dentro das obras, ter programas, projetos ali específicos. E hoje, para você conseguir aí o número de para ser parceiro da Caixa aí, a partir de determinado número de apartamentos, você tem que ter essa certificação, porque é isso que garante que a construtora realmente atende padrões de qualidade. A gente também está em fase de implantação do selo azul da Caixa, então também é uma certificação eh, que vai trazer mais sustentabilidade para as obras, então a gente vai ter algumas coisas ali, desde uma porta, desde a questão da iluminação, um monte de coisa que a gente vai estar vendo para trazer até mais qualidade de vida para os próprios moradores aí dos novos empreendimentos. Legal. Então, são coisas a mais aí que a gente está trazendo. Até a gente tem olhado umas outras normas aí também para estar incorporando e cada vez evoluindo mais ali a construtora, né? É isso, nunca parar então. Tá Não, sempre não, não. buscando um novo, uma Sempre, nova. sempre tem que estar girando, buscando algo novo, vendo as novas tecnologias, enfim, acho que esse é o grande desafio das empresas, né, hoje. Quem, Isso. quem quer evoluir tem que estar sempre aí E para a antenado. parte de qualidade, a tecnologia, ela vem para ajudar bastante ou às vezes ela dá aquela bugadinha, aquela atrapalhadinha? Porque assim, a gente pensa, por que que eu pergunto isso, né? Porque da parte de tecnologia, tem uma geração que ela não é muito tecnológica ainda, né? Tem um corte ali nas gerações hoje. Sim, A nova geração aí, ela é total. Só que ela também não pegou a bagagem do não tecnológico para ela hoje, então eu digo que a nossa geração é uma geração que ela pegou o anti-tecnologia e, é, e a parte da tecnologia. E isso é uma bagagem bem importante, porque a gente sabe o que é viver sem, hum, que é ruim, tu ter que correr atrás de livro, de coisa para pesquisar, para te correr atrás, e hoje tu ter tudo na palma da mão. Só que hoje, se a tecnologia faltasse, será que essa geração elas iriam se virar como a gente se virou? hoje eles teriam muita dificuldade, né, até porque alguns segmentos de empresas aí ainda tem muitos trabalhos manuais ainda, que depende da pessoa estar lá, estar olhando, tá colocando literalmente a mão na massa. Não é só a tecnologia, né? Você não consegue hoje construir um prédio só com tecnologia, depende de mão de obra ali produzindo. Total. E a tecnologia também, assim, quem trabalha diretamente com ela tem que saber usar ela a seu favor, né? Hoje a gente tem aí inteligência artificial, temos ChatGPT e outros aí, mas tu tem que usar aquilo ali a teu favor, de que ele contribua, não jogar coisas lá e pedir para ele fazer, né? Então, Não, tu até pede. Sabe que essa semana foi bem engraçado que claro, hoje tu usa da tecnologia para ela te ajudar, óbvio que é importante, né? Então, eu vou lá, faço as coisas do meu jeito, vou ali, faço um esboço, uhum. por exemplo, do que eu quero e jogo lá no chat GPT. E duas situações bem engraçadas que essa semana eu coloquei ali, que é até de um evento que a gente vai ter na semana que vem, e coloquei lá, dia 29 de outubro, para, né, fazer um textinho ali. E ele botou 29 de outubro, terça-feira, e é quarta-feira, e digo, o chat tá doido. E foram duas situações assim, então, como é importante realmente tu colocar ali, mas tu lê, porque senão vai passar Sim, bobagem, né? Muitas vezes passa umas coisas assim, porque ele não tem noção, tipo, é uma tecnologia que ela vem para melhorar o que tu escreve, mas não quer dizer que ela tenha a essência do negócio. Isso tu que sabe o que tu tá colocando ali, né? hoje a gente utiliza bastante, como a gente trabalha muito com documentos, parte escrita, então a gente acaba escrevendo, passa pro chat ou outra IA fazer a revisão,
Mas depois tu tem que ler aquilo lá que ele escreveu, até porque com o tempo, com o uso ali, ele vai aprendendo, então às vezes ele Sim, insere coisas ali no texto que você escreveu que não deveria, né. que não tá naquele contexto, né, ela Não traz tá umas no coisas que não era contexto, para aquilo ali. não faz sentido estar ali. E claro, hoje tu pode usar até por Excel, pedir para ele criar uma fórmula, então ele facilita muito, mas vai ter que ter a supervisão humana, né, você não pode É. acreditar 100%. É isso que eu digo, e não vem para substituir, né, vem para somar. Vem para somar. Vem para melhorar, igual a nova geração chega, não todos, né, não vamos generalizar, mas tipo tem alguns que chegam porque eles são muito tecnológicos, então chega na empresa e tudo eles querem já: "Não, mas isso aqui dá para fazer assim". Não é assim, nem tudo dá para ser só Uhum. tecnológico, porque tem hora que se perde. E a tecnologia ela é tanta que se ela não tiver organizada, tu também te perde na tecnologia. Sim. É, ela tem que vir para contribuir para organizar a tua vida, tem várias ferramentas Uhum. aí de organização, então, assim, ela tem que vir fazer parte, ser um ajudante seu ali, mas ela não pode substituir nada. Hoje ainda a gente não consegue estar substituindo, né. É verdade. Ela ajuda muito, né, como a gente tá falando, poxa, hoje esse sistema de gestões da tecnologia, Uhum. antigamente não se tinha muita coisa disso, antigamente realmente era planilha de Excel e livro, nem planilha de Excel, era É. livro que se escrevia tudo ali. Então hoje o ganho de tempo já é legal, já ajudou muito, já melhorou muito, e hoje mesmo o próprio sistema de gestão, nossa, um sistema de gestão que um setor conversa com o outro. Tu alimenta um que já alimenta o outro, que um se complementa com o outro e que traz um resultado, traz um relatório hoje muito, né, se ele é alimentado de forma correta, ele te dá um resultado totalmente assertivo da tua empresa, né. E pensando dentro da parte de qualidade, ele vai te dá mais tempo de pensar em outras coisas, de pensar em melhoria. Então, talvez o tempo que você estava gastando lá para revisar um texto, que ele vai agilizar, esse tempo ali tu vai poder estar olhando ali para o processo que tu faz, o que que pode melhorar, do outro setor ali, o que que eu posso estar contribuindo, dar sugestões, enfim, otimizar esse tempo para outras coisas que vão agregar valor à empresa também, né? É verdade. E isso é muito legal, que as pessoas entendam isso, que os funcionários, tanto mais novos como os mais velhos, assim, entendam que não é que a empresa quer se qualificar ou quer melhorar porque ela quer diminuir funcionário, não é isso. Ela quer melhorar o processo para que ela possa, de repente, usar essas pessoas também em outras coisas que a gente está deixando de crescer. Isso é o crescimento, né, natural da empresa. Aí é porque às vezes a gente está numa empresa, a gente pensa nela naquele mundinho, naquele quadradinho, só que a gente tem que pensar que ela melhorando, ela fluindo, ela vai crescer. Então, a Pode. tendência de que ela crescer, às vezes, não necessariamente naquele prédio, vamos dizer assim, vamos dar um exemplo, mas tipo, uma filial, então Uhum. é uma forma de crescimento, né. Vai ajudar no desenvolvimento dessas pessoas, né? Dela até buscar. Hoje a internet tem muito material para você aprender, então tá se aperfeiçoando, de estar buscando novas coisas ali para o próprio setor que ela trabalha. Então, vai agregar muita coisa para a pessoa. Que quando ela eh, tiver esse equilíbrio aí da tecnologia com o dia a dia ali de trabalho, com certeza agrega e todo mundo sai ganhando. Que legal, né. Então, não necessariamente a pessoa precisa pagar a certificação, pode pegar na internet, deve ter, ou, né, pode buscar também o formulário de como que como que seria para eu me adequar a uma ISO 9001 e começar a colocar um setor de cada vez, né, vai colocando pessoas, ele vai colocando, de repente, o próprio empresário que é ele, se ele já tiver algumas coisas já desenhada, quando ele vai colocar alguém no lugar dele: eu quero hoje colocar um financeiro, mas quando ele for colocar um financeiro, já deixa desenhado o processo. A pessoa depois vai chegar, pode melhorar para ele o processo, né? De repente veja de uma outra forma, dizer, olha, de repente a gente pode melhorar aqui que vai melhorar, vai fluir melhor, né? Mas tipo, porque às vezes a pessoa pensa, é só eu, a minha empresa não precisa. Não precisa. Hoje eu tô aqui. E se eu ficar doente amanhã e daí a minha empresa vai fechar? Isso vai dar a garantia que sempre os processos estejam funcionando, porque vai ter a referência de como fazer. Muitas vezes traz mais transparência também, porque você está Também. deixando bem claro como que faz, quais são os documentos, como que ela vai mostrar isso daí. Então, e para quem está executando lá também,
acredito que traz mais segurança, porque Segurança. assim, eu vou ser cobrado em cima daquilo que está escrito lá, então Isso, eu vou executar aquilo, nada total. diferente. Então, traz mais segurança para todo mundo, além de facilitar, né? Uma troca de pessoas ou quando alguém fica doente, enfim, sempre acontece, né? Essas questões. É isso. E como é bom, né, a gente ouvir quem faz na prática, né. É, muito bom. E às vezes a gente acha que tá tão longe, não é tão longe, é claro, é trabalhoso, mas não quer dizer que não é impossível, independente do tamanho da empresa, se qualificar dá, né, dá Hoje, pra ir começar a colocar as pecinhas no tabuleiro e mexendo. hum, qualquer empresa hoje pode estar buscando, né, a ISO 9001 e tenho certeza que qualquer empresa que implantar vai ter benefícios, né? É, né. Tanto para gestão ou até mesmo para alguns negócios. Então, já trabalhei em algumas empresas que a certificação, as ISOs, já abria portas para negócios. Então, tu vai trabalhar com uma multinacional, ela olha isso. Se você tem certificação, te dá uma garantia que o teu negócio é bom, que essa empresa é boa. Então, já dá uma garantia a mais. Então, favorece também comercialmente. Dependendo da ISO, até tem essa certificação internacional que é tipo por exportação, tem algumas Na assim. verdade, as ISOs, elas são normas internacionais, né? Então, qualquer lugar no mundo que for certificar com a ISO 9001 vai ser o mesmo padrão. Aham. Então, se uma empresa daqui vai exportar o produto, Ela no mínimo tem que ter algum. esse certificado vai estar valendo, até porque se é uma norma internacional que foi traduzida e também ela é acreditada pelo Inmetro, né? Então, um órgão aqui oficial aqui de acreditação no Brasil. Então, isso traz uma garantia para quem está de fora também de ter um produto de qualidade, produto ou um serviço também. Pois é. Ô, Rude, tu viu? A gente começou aqui, nem sabia se ia ter tempo, a gente já tá já passamos do Olha, tempo, né, Isabelle? nossa, E é isso. Mas como é bom a gente poder trazer realmente, informação para o empresário, para ele ver que, às vezes, é tudo tão né, quando a empresa não faz, ou quando a empresa não tem noção, é trazer alguém que faz e mostrar que é difícil. Claro, não é tão simples, a gente sabe que nada é passe de mágica, né, não dá para chegar ali, pegar a varinha de condão e dizer: "Ah, tá tudo certo". Mas o começar sim, começa o pouquinho, vai fazendo. Eu digo até por nós mesmo aqui na associação, algumas coisas a gente tem, outras não, e isso é muito legal. Ah, às vezes falta, às vezes falta tempo, às vezes falta funcionário, mas às vezes a gente também tem um tempinho ocioso uhum, que dá para fazer, dá para começar, né. É melhor ter o 30% do que 0% do sim, negócio feito, né. é um passo de cada vez, né? E como a gente falou de melhoria contínua, é algo que sempre você vai poder estar melhorando, vai estar trabalhando, mas tu tem que começar lá, que o primeiro desenho lá do teu processo, da tua atividade já é o início para ter uma certificação. Então, o organograma, um fluxograma, um plano de carreira, claro, isso lá na frente já, né? Mas assim, como isso é importante, o organograma, o fluxograma, né, com os processos ali desenhadinhos, isso já dá total diferença. E o que é mais legal, né? Tu começa a fazer, tu começa a sentir vontade de fazer mais, porque tu vai vendo como isso vai clareando também. Isso vai. Eu falo que, para mim, Juliana, aqui na associação, ó, eu tô aqui há 14 anos. Eu trabalhei com nossa, com várias gestões aqui. Aqui é diferente um pouquinho, porque a gente trabalha com diretorias, né. Uhum. Então tu trabalha com várias gestões, todas elas tiveram o seu legado, todas elas tiveram, né, a sua passagem por aqui, fizeram muitas coisas, todas fizeram. Não dá para dizer que teve alguma que passou aqui e não fez nada, pelo menos no tempo que eu estou aqui, eu aprendi com todas elas e todas trabalharam e deram o melhor de si. Mas eu falo que essa diretoria que a gente teve por último agora, foi uma diretoria que, para mim, Juliana, como profissional, foi a minha virada de chave. Porque assim, sabe quando, eles começaram aqui, eu trabalhava muito na parte fazia o financeiro e na parte bem operacional, eu ficava ali. E aí na época, hoje ele não está mais representando a Moinho, que é o Otávio, ele começou aqui na diretoria como voluntário e ele é do conselho fiscal, era do conselho fiscal pela parte da Moinho, né, e ele trouxe a gente sempre fazia o planejamento estratégico, só que o nosso planejamento estratégico era um planejamento meio que um plano de ação, Uhum. e ele realmente trouxe o planejamento estratégico.
E aí a gente colocou isso. E quando ele veio conversar comigo algumas vezes no começo, ele dizia: Não, Ju, tu tem que ser executiva da CIBIG. Eu dizia: eu não vou ser executiva da CIBIG, não. Ah, será? Tu acha? Cara, é assim, sabe? Aí tu vê que às vezes tu tem potencial, Uhum. tu sabe o que tu faz, mas tu não tem coragem. Aí chegou o Valério, que é o presidente, e o Jonathan, que na época era presidente também da CDL, ele falou assim: o Jonathan falou pra mim, Ju, tu já faz, tu só não te dá conta disso, vai, que vai dar certo. E quando tu acredita e tu vai mesmo e começa a fluir, aí tu começa a sair, tu sai. Hoje, por exemplo, a parte operacional e financeira, agora a gente trocou até, tivemos uma troca de profissional ali, e tu passar para outra pessoa fazer, é menos trabalho? Não, hoje eu vejo que eu faço coisas que eu não fazia antes, porque eu não tinha tempo, e não sobra tempo. Então, assim, tu vê como realmente tu tem demanda, as empresas trazem demanda, tem demandas para tu fazer, e às vezes a gente fica tão focado num determinado setor ali, e que tu tá deixando de produzir em outro lado, Uhum. sabe? Então, a nossa parte institucional hoje ela aparece muito mais, sabe? A nossa parte de comunicação hoje a gente consegue trabalhar muito melhor. Mas antes não conseguia, porque a gente ficava muito. Eu digo que a gente. Ah, eu sempre falei para a diretoria: nossa, mas a gente faz tudo isso. Tá, mas a gente não fala o que faz. A gente não mostra para o associado o que faz, sabe? Então, às vezes, o associado acha que a gente não faz nada. E é por isso, a culpa é do associado que não enxerga. Não, a culpa era nossa que fazia e não mostrava. Uhum. Ainda estamos muito patinando bastante, ainda que a gente precisa melhorar muito. Porque às vezes o nosso associado ou empresário de Iguaçu, ele não vê valor na associação porque ele não entende tudo que a gente faz aqui. E até uma das ideias desse programa de gestão em ação é isso, é trazer para ele informação, sabe? Tanto informação das entidades, né, que estão aqui, a CIMIC, CDL, para atender o empresário de Iguaçu, mas também para trazer para que a associação e a CDL seja para ele realmente uma entidades que ele venha trazer, buscar informação mesmo, contábil, jurídica, de gestão, sabe? Que seja aqui o braço forte do empresário, que ele venha entender, poxa, que legal, eu vou entender um pouquinho sobre isso do 9001 ouvindo o podcast da CIBIG, sabe? Eu acho que esse é o nosso objetivo aqui. E às vezes a gente não consegue passar isso. Então, essa gestão fez isso. Então, por que que eu trouxe isso? Porque às vezes é só um detalhezinho que a gente faz, ou que o empresário possa fazer na empresa, que vai mudar totalmente. E lá na Moinho deve ter sido diferente. Sim, a gente tem trabalhado muito isso, né? De desenvolver as pessoas, desenvolver a empresa, ver as oportunidades e melhorando os processos, né? E dando oportunidade também para quem merece. E quando você vai monitorando, avaliando tudo isso, tu vê igual teu caso de evoluir, de abraçar coisas novas, então tu teve uma evolução profissional muito grande, assim como a empresa, a instituição também ganha com tudo isso, né? Eu tive a evolução, daí trouxe outras pessoas tiveram oportunidade, porque eu acabava fazendo, eh, dava um suporte para a diretoria, fazia o operacional, cuidava né, ali da parte administrativa e financeira junto. Hoje a gente tem uma pessoa no financeiro, a gente conseguiu abrir a parte comercial, porque daí eu consigo trabalhar melhor com a parte comercial, aí eu consigo trabalhar com a parte de comunicação, a gente trabalha um pouco melhor agora na parte do pós-venda, que é a parte da gestão ali das soluções empresariais, que nós temos várias. Então, tu vê como mudou, sabe? E aí a gente vê como a gente falhava. Porque tu não dá conta de tudo. E tudo que tu falou aí, dá pra gente encaixar muito bem na ISO 9001, porque tu pensou lá no teu cliente, no teu associado, o que que ele precisa, e aí vocês se movimentaram para poder atender melhor eles, que estão Hum, trabalhando para cada vez melhorar. Então, isso tudo é muito qualidade, é qualidade ali na veia. que legal. A gente só falta botar no papel. Ai, que legal. Muito bom te receber, Rô, de verdade, assim, isso é muito bom. Muito bom a gente ver que tem empresas aqui em Biguaçu que realmente prezam por isso, por essa qualidade, entregam produtos de qualidade, porque às vezes as pessoas veem tanto valor fora do município, né? Uhum. E aqui no município tem tudo para oferecer para os munícipes, né? Biguaçu tem muita oportunidade aqui, e agradeço aí pelo convite de estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente desenvolve. Não é só ter o certificado na parede lá, mas é mostrar o que que a gente está fazendo, mostrar que
a gente faz hoje a diferença para mais de 500 pessoas diretas e todos os indiretos ainda que a construtora impacta. E também o nosso cliente final, né? Hoje a gente tem mais de 1.400 unidades sendo construídas, então em breve serão 1.400 famílias que virão receber um empreendimento nosso, fora as que já receberam, né? Então a preocupação é que a gente garanta a qualidade e entregue um produto bom ali para o nosso cliente e cada vez vai melhorando, né? Vai aperfeiçoando, desde poupar recursos naturais, agilizar os processos, ter mais pessoas trabalhando com a gente, enfim. Esse é o nosso grande objetivo hoje como empresa, né? Que coisa boa. Eu vou te entregar então aqui da CIBIC CDL para te levar um bloquinho da CIBIC, um chaveirinho, uma canetinha para estar sempre com a CIBIC CDL junto contigo, né? E dizer que é isso. Que o nosso associado, que o nosso empresário de Biguaçu, então, venha realmente utilizar do espaço de gestão em ação como uma ferramenta consultiva de informação. Um empresário de Biguaçu que tiver alguma temática que queira trazer aqui para o Gestão em Ação, nós estamos abertos a ouvir, a trazer e colocar nessa cadeira para que realmente a gente venha a ser fonte de informação para quem quer começar, para quem já está e quer melhorar, e esse é o nosso objetivo aqui, é o nosso propósito, ser o braço forte do empresário. Então, eu acho que nada melhor para ser o braço forte, tu ter informação e colocar a gestão em ação, Com não é isso? certeza, com certeza. É importante, né, que todos colaborem aí para vocês como associação, como entidade, colaborem para o desenvolvimento, né, e traga informação boa e informação que seja aplicável aí para que todos cresçam junto. E a É cidade isso. cresça junto com as empresas. É isso mesmo. Às vezes as pessoas falam muito sobre, porque a associação é muito envolvida com isso, aquilo. A associação tem que se envolver com tudo. Nós precisamos nos envolver com tudo. Nós, pessoas físicas, precisamos Hum, estar envolvidos em tudo. A vida da gente é isso, é política, é tudo que a gente. Eu dizia que, não gosto de política. Eu tive um presidente aqui, ele falou, Juliana, a gente respira política. E eu disse, é verdade. O meu voto define a política. Então, eu tenho que entender e em tudo é. Agora, a ACBIG CDL, ela é apartidária. Isso não quer dizer que ela estar envolvida ou participar ou fazer ações em conjunto, ela vai concordar com que venha ferir ao empresário. Isso não. uhum, Ela vem aqui para ser o braço forte do empresário. Então, tudo que for de acordo para o bem do município, desenvolvimento do comércio e do empresário de Biguaçu, a CIBIC CDL super apoia. E isso é muito importante, sabe? E eu acho que esse é o nosso papel aqui, não é? com Rude, se tu certeza. quiseres deixar algum recadinho, alguma coisa direcionada mesmo para o empresário, alguma ideia, alguma sugestão que tu possa dar para a gente finalizar o nosso programa, tu pode falar ali na câmera e fica à vontade. Bom, a gente falou bastante de qualidade aqui, mas o que o empresário aí, o dono da empresa, tem que sempre prezar ali para o seu negócio, né? O que que vai realmente contribuir, o que que vai agregar valor à sua empresa, o que que vai melhorar ali o relacionamento com o cliente. E vejo que a ISO aí 9001 é um caminho, é uma ferramenta para poder estar contribuindo com as empresas, né? E também fico à disposição em caso alguém tenha alguma dúvida, precise de algum auxílio, a gente pode estar orientando também, porque a gente está junto com a CIBIG aqui para contribuir também, né? Olha só que legal. Ganhar até uma consultoria, isso é muito bom. Para finalizar o nosso podcast, a gente olha na câmera central e a gente fala o slogan da CIBIG CDL. A CIBIG CDL é a força que te representa. Vamos falar juntos? Então vamos lá. A CIBIG CIBIG é CDL, a a força força que que te nós, né, representa.